Fala, meus amigos, eu sou o professor João Brinkman, esse é o canal Fisiologia em Forma e o assunto de hoje é esse aqui, das vias de sinalização para a captação de glicose. E aí dá para discutir, enfim, infinitos assuntos relacionados a isso, a gente tenta aqui tratar dos principais, mas fiquem à vontade aí para mandar as suas perguntas e as sugestões por meio dos comentários ou da forma como acharem melhor, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem aí um like para ajudar também no crescimento do canal, repassem o vídeo aos amigos e vamos ao assunto de hoje. Bom, vamos lá então. Resumindo todo o assunto, em primeiro lugar, quando nós iniciamos um processo de ensino-aprendizagem de uma disciplina como fisiologia humana, por exemplo, um dos primeiros conhecimentos com o qual se tem contato ali é o dos mecanismos de transportes através das membranas. Então vejam que um desses possíveis mecanismos é o do cotransporte, que é uma forma de transporte ativo cuja energia adicional à cinética da matéria é oriunda ali da energia em potencial da movimentação do sódio. Com isso você pode ter então o cotransporte da glicose para dentro das células. Agora, obviamente, se fôssemos depender única e exclusivamente desse cotransporte da glicose, teríamos aí uma atividade totalmente insuficiente de influxo de glicose nas células em relação às necessidades metabólicas. Então é claro que existem outras maneiras inteligentes de se promover um aumento do influxo de glicose nas células. Então, basicamente, uma dessas maneiras é por meio da ação da insulina. Então, basicamente, após um processo ali de alimentação, nós temos um aumento da concentração de glicose circulante, que por sua vez serve de estímulo para que células beta do pâncreas sintetizem e secretem ali um hormônio polipeptídico denominado insulina. Então a insulina, por sua vez circulante, vai acabar agindo sobre as membranas das células, promovendo ali ajustes conformacionais que sejam condizentes com essa necessidade de aumento de influxo das moléculas de glicose nas células. Então, basicamente, isso ocorre por meio da ativação de vários eventos ou de cascatas bioquímicas que levam a essa finalidade de influxo da glicose nas células. Então, vejam que, basicamente, para que a insulina promova ou faça ali o que deve, ela precisa interagir com receptores de membrana específicos, denominados receptores de insulina. Ali em cima, inclusive, eu abreviei como IR, receptores de insulina, que por sua vez fazem parte de uma grande família de receptores, que eu coloquei aqui em cima como RTK, que são os receptores tirosina sinases, que são uma ampla gama de proteínas aí capazes de autofosforilação. E com isso, então, você tem a viabilização de ativação de proteínas em série, proteínas-alvo ali, que levem a uma série de eventos que, por sua vez, podem culminar com uma atividade mitogênica ou um aumento da síntese de glicogênio, por exemplo, ou, no nosso caso aqui desse vídeo de hoje, um aumento do influxo de glicose nas células. Então, basicamente, eu tenho aqui ao meu lado, para ajudar a ilustrar, uma figura que representa, então, um receptor de insulina. Reparem que trata-se de uma proteína heterotetramérica, no sentido de que esse receptor, então, é composto por duas subunidades posicionadas no lado externo da célula, que são denominadas ali subunidades alfa, e que ficam ali disponíveis para ligação com a molécula de insulina. Esse receptor tem esses domínios transmembrana, que culminam com essas protusões aqui já no citoplasma,
que são denominadas ali de subunidades beta, que por sua vez são proteínas sinases capazes de autofosforilação. São proteínas capazes de remoção de grupamentos fosfato de moléculas de ATP, por exemplo, para fosforilação de resíduos de tirosina nas subunidades adjacentes ou contralaterais ali. Então, basicamente, o que você tem após a ligação de uma molécula de insulina com as subunidades alfa desse receptor é a ativação dessas subunidades beta ou dessas enzimas sinases, que por sua vez então conseguem, cada uma delas, transferir fosfatos de moléculas de ATP para resíduos de tirosina das subunidades adjacentes. Então, cada uma dessas subunidades consegue fosforilar 3 resíduos de tirosina da outra subunidade. Isso, por sua vez, promove uma exposição do sítio ativo desse receptor, ou dessa proteína, dessa enzima, para viabilização, então, da ligação com o substrato do receptor de insulina, que ali em cima eu coloquei como IRS, ou seja, substrato do receptor de insulina. Essa ligação dessa enzima com o substrato do receptor de insulina basicamente permite a fosforilação de uma outra molécula alvo, de uma outra proteína alvo ali, que é o fosfatidil-inositol 3-sinase, que é uma enzima que por sua vez consegue converter um lipídio de membrana denominado PIP2, que é o fosfatidil-inositol difosfato, em fosfatidil-inositol trifosfato. E essa molécula, por sua vez, ativa uma outra proteína bastante conhecida como AKT, ou simplesmente proteína sinase B, que por sua vez consegue promover ali uma maior translocação das moléculas de GLUT4 de dentro de vesículas ali no citoplasma da célula para a membrana da célula. E isso é importante porque as moléculas de GLUT4 funcionam como transportadores de glicose, no sentido de que elas permitem, então, uma difusão facilitada da glicose. Então, há um maior influxo de glicose para o ambiente interior das células, à medida que esses transportadores de glicose se movem até a membrana. Então, tudo isso desencadeado como uma ação primordial ali da insulina, se ligando ao receptor de insulina. Esse caminho bioquímico não é o único possível. A partir ali do substrato do receptor de insulina, você pode ter uma outra sequência de eventos que leve, por exemplo, a uma maior atividade mitogênica, como eu já falei, ou então você pode ter uma maior atividade ali de proteínas que levem à síntese de glicogênio, por exemplo. Mas aqui, para o objeto-alvo aqui do nosso interesse, que é a entrada de glicose, basicamente, então, nós temos essa via que se inicia no receptor de insulina, passa ali pelo substrato do receptor de insulina, pelo PI3K, PIP2, PIP3, AKT, até o GLUT4. Enfim, agora, essa via, então, é uma via insulínica, ou é uma via insulino-dependente, vamos dizer assim. Mas essa não é a única possibilidade. Há também vias não insulino-dependentes, para que você possa, então, permitir um aumento do influxo de glicose nas células. E, basicamente, essas vias não insulínicas estão atreladas à contração muscular, à realização de exercícios físicos, à atividade física. Então, à medida em que se realiza a atividade física, um esforço físico, e que utilizamos, então, energia para realização de contração muscular, nós aumentamos a quantidade de AMP dentro da célula muscular, por exemplo. Vejam que as moléculas de ATP precisam fornecer a energia biologicamente utilizável ali para ser convertida em trabalho, então você tem a formação de ADPs e possivelmente AMPs. Então, com isso, você pode ter a ativação de proteínas sinases dependentes de AMPs, que aqui, inclusive, eu coloquei como AMPK, que são proteínas sinases
ativadas por AMP. E isso é muito interessante porque essas proteínas conseguem, por sua vez, realizar a mesma coisa que a outra via ali ao lado, como eu já tinha dito antes, também poderia fazer, que seria um aumento da translocação das moléculas de GLUT4 para o posicionamento dessas moléculas na membrana celular, facilitando então a difusão ali facilitada da glicose para dentro das células. Não só essas proteínas sinases ativadas por AMP, como o próprio aumento do cálcio intracelular ou atividade da óxido nítrico sintetase, que por sua vez leva a um aumento da concentração de óxido nítrico, ou da bradicinina, ou até mesmo uma hipóxia. Tudo isso serve de estímulo para um aumento da translocação das moléculas de GLUT4 para as membranas das células, facilitando então a captação de glicose. Então vejam que existem vias insulino-dependentes, vias não insulino-dependentes. O que fica claro aqui? Fica claro que a promoção de exercício físico é muito importante, no sentido de que ele facilita então a captação de glicose, e isso pode colaborar sobremaneira aí à diminuição da incidência, por exemplo, ou do desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Vejam que o diabetes do tipo 2 ele acaba surgindo como fruto de uma resistência à ação da insulina, e o exercício ele consegue melhorar a sensibilidade à ação da insulina, diminui a resistência à ação da insulina. Ele provoca, inclusive, o aumento da atividade dessas enzimas tirosina sinases. Então, ele diminui a resistência à ação da insulina, ele provoca uma maior ativação dessas cascatas bioquímicas que levam ali a um maior influxo de glicose nas células. Então, funciona como prevenção ao desenvolvimento de diabetes do tipo 2, assim como também como um tratamento complementar não medicamentoso para aqueles que já tenham desenvolvido diabetes do tipo 2, diminuindo a resistência à ação da insulina. E não só para as pessoas que apresentem ali o diabetes do tipo 2. Mesmo as pessoas que manifestem ali o diabetes do tipo 1, que é aquele que é insulino dependente, reparem que então, no caso dessas pessoas, o pâncreas não produz uma quantidade suficiente de insulina, então elas precisam tomar injeções de insulina. Se o exercício em si consegue promover uma maior captação de glicose pelas células musculares, então isso provoca uma diminuição da necessidade de quantidade, vamos dizer assim, de injeções. Então pode parecer bobagem isso, mas para quem necessita disso, pode significar aí uma melhora grande na qualidade de vida dessas pessoas. Tá bom? Então vamos promover ações que levem a um aumento da atividade física por parte da população, obviamente sempre de maneira orientada. Procure um professor de educação física e seja feliz, tá bom? Não se esqueçam de deixar um joinha aí no vídeo para ajudar no crescimento do canal, repassem o vídeo aos amigos, se inscrevam no canal e até a próxima semana.